participação de todos vocês que estão nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Olha, hoje o tema está imperdível, mas antes disso, queria trazer aqui, fazer minha autodescrição, né, gente? Meu nome é Ari, sou aqui colaboradora e tuber, estou no Itaú Unibanco há alguns aninhos, sou uma mulher branca de olhos e castanhos, de olhos e cabelos castanhos, uso óculos e com imenso prazer hoje eu vou conduzir aqui essa agenda, fazer a mediação de um tema tão especial. Vai ser uma mesa redonda com mulheres aqui em dados. E aí, eu queria contar um pouquinho mais sobre essa organização. Temos aqui na organização eu, Kaique Almeida, Lucas Ariel, Thales Fonseca, Vitor Beraldo. Temos também nosso canal, gente, se quiserem entrar em contato conosco, está aí o Meetup Itaúdeira. E também, já fazendo jabá, vou falar disso no finalzinho, mas temos um canal no YouTube com todos os meetups que já rolaram por aqui. Além da organização, vamos lá reforçar o tema de hoje, uma mesa redonda com mulheres em dados. Gente, vai ser incrível, são mulheres aqui que eu tenho o prazer de conhecer no dia a dia, de trabalhar junto, então está imperdível. E vamos contar um pouquinho mais do que vai rolar na agenda, como que a gente estruturou o bate-papo de hoje. A gente vai começar aí com um overview de carreiras, falaremos sobre engenharia de dados, engenharia de analítica, ciência de dados, carreira de especialista, teremos um momento para dúvidas e também vamos falar sobre algumas oportunidades aqui dentro do Itaú Unibanco. Vou já divulgar o nosso Fale com a Gente, estamos aqui, né, no Meetup, então se vocês tiverem dúvida, conectem-se conosco, a gente tem aqui o QR Code, já eu mando no chat também, caso vocês queiram acessar, mandem as dúvidas de vocês, porque no final dessa agenda, a gente vai ter um momento para tirar dúvidas. E aí, gente, coloca também, se for uma pergunta direcionada para alguma menina em específico, coloquem o nome dela, que a gente vai fazer esse direcionamento, beleza? Bora! E aí, gente, antes de eu começar a dizer quem são as palestrantes incríveis de hoje, nossas speakers maravilhosas, eu queria trazer aqui, gente, o nosso quadro de especialidades aqui do Itaú Unibanco. Com essas carreiras de dados e analytics, e claro, gente, a gente vai ter convidadas super especiais para entrar aqui no detalhe de cada uma dessas carreiras. E o que eu quero trazer aqui como um recado super importante, gente, vou adiantar, vou dar um spoiler. Essa é a primeira rodada, em breve a gente vai ter edições com mais carreiras, falando aqui de não somente dessas três em específico, mas traremos mais carreiras de dados com mulheres super empoderadas que estão aqui no dia a dia, no mundo de tecnologias, que vão poder trazer muito detalhe sobre tudo que está rolando. Hoje, em específico, falaremos aí sobre engenharia de dados, engenharia de analytics e ciência de dados. Então, fica aí o spoiler, fiquem de olho nas nossas comunicações. Em breve, a gente vai ter mais uma sobre carreiras e estará imperdível, galerinha. Então, hoje, para pautar aqui esse momento de mesa redonda de mulheres em dados, nós trouxemos esse overview, a gente vai aqui entre engenharia de dados, engenharia de analytics e ciência de dados. Mas eu falei, nossa, anunciei quem serão nossas convidadas maravilhosas de hoje. Bora lá contar para o povo, então! Hoje teremos aqui Ana Beatriz, engenheira de analytics. Paulinha que escreve, a chance de eu ter errado é muito grande, viu, gente? Ela vai consertar aqui quando ela for falar. E ela é cientista de dados. E temos aqui também a Pri Militão, engenheira de dados. Então, vou fazer aqui um sorteio para ver quem vamos começar. Vamos de Pri Militão. Pri, seja muito bem-vinda! Obrigada, Ari. Boa tarde. Boa noite, pessoal. Vou me autodescrever aqui. Sou uma mulher branca, cabelos e olhos castanhos, uso óculos, estou vestindo uma camiseta verde e o fundo de tela aqui do evento, né? E aí, aqui, falando um pouco da minha formação, né? Então, vocês vão perceber que ela é bem diversa,
para ser uma especialista em engenharia de dados. Mas eu sou técnica em administração pela ETEC, eu sou tecnóloga em informática para gestão de negócios pela FATEC. Aqui eu deixei uns highlights, porque neste momento que eu fiz a faculdade, eu fiz meu primeiro estágio, e aqui eu decidi que eu queria ficar em dados, e ali eu aprendi SQL, eu conheci as ferramentas da IBM Cognos, que me apresentaram um outro mundo ali de dados. Depois eu fiz uma MBA em gestão de projetos, e aí eu voltei ali, né, para uma carreira mais técnica, fiz um nano degree em Data Science, e aí eu tive uma entrada aqui em Python, visualização de dados. Bom frisar, eu tenho 11 anos de banco aqui no Itaú, tá? Eu tenho algumas certificações, eu tenho uma certificação de COBIT, uma de AWS em Solution Architect e outra de Data Analytics Specialty. Aí, falando de eventos que marcaram a minha jornada, e aí indo em linha com momentos que me fizeram repensar a carreira ou não, eu atuei fortemente ali no Open Finance, ali em 2019, fui mais para engenharia de software, foi um projeto super disruptivo, e ali eu percebi que eu queria me manter em dados e trilhei toda a minha carreira de volta aqui para o mundo de dados, e estou desde então. Muito obrigada pela oportunidade, viu, Ari, de falar aqui sobre a minha carreira. Maravilha, Pri. Pri, você se audiodescreveu? Eu me audiodescrevi. Era só para ver se a galera tava prestando atenção, só para ver quem tá aqui junto com a gente. E bora lá, a gente vai chamar agora, gente. Vamos com Aninha! Com vocês, Ana Hashimoto! Boa noite, pessoal. Sou Ana Hashimoto, sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos escuros. Estou com uma blusa azul e o fundo aqui do Meetup Itaú Data. Assim como a Pri, eu também tenho uma carreira um pouco diversa, assim, né? Então, eu sou bacharel em administração. Eu sabia o que eu queria fazer, mas eu estava um pouco em dúvida nesse momento da escolha da graduação. Eu queria psicologia, mas eu não tinha certeza. Então, comecei o curso realmente pensando o que eu queria. Né? Interessante também falar que tiveram algumas matérias de dados, como estatística, Excel, Axis, e durante a faculdade eu fiz o estágio aqui no Itaú, há 10 anos atrás, numa área de mercado financeiro, né? Então tinha muito a parte operacional e também a parte de dados, então construção de relatórios da gerência, apresentações e tudo mais. Nesse momento que eu vi que de fato eu queria dados, porém eu vi que eu tinha um longo caminho realmente de estudos, preparação e tudo mais. Saí do Itaú, passei por outras empresas também, todas focadas em dados, analytics, e aí chegou um momento da minha carreira que eu queria muito morar fora, já estudava inglês também há algum tempo, pedi demissão e fui para Dublin fazer meu intercâmbio, então eu fiz o curso de inglês avançado lá e trabalhei. Eu trabalhei num shopping, comecei como secretária, depois virei gerente. Nesse momento começou realmente a minha trajetória enquanto gestora de pessoas, né? Então, eu tinha uma equipe, eu vi que de fato eu queria dados e gestão de pessoas, porque eu tinha muito essa dúvida, né? Quero ser uma especialista, quero ser uma coordenadora. Então, gostei bastante dessa experiência de gestão de pessoas, o quanto a gente consegue realmente mudar a vida das pessoas sendo um líder. Voltei para o Brasil, trabalhei também em algumas empresas de dados, né? Tanto bancos quanto empresas de tecnologia. Comecei a pensar muito nas empresas, né? Que eu gostaria de construir uma carreira. Não é porque eu voltei, mas para mim, Itaú é a melhor empresa que eu já trabalhei em todos esses 10 anos, seja essa parte de pessoas, parte de processos, de tecnologias, até que eu voltei para cá, né? 3 anos atrás. Na área que eu tô hoje, né, mudou um pouquinho aqui a estrutura, os detalhes e tudo mais. E durante essa trajetória também eu fiz uma especialização. Importante ressaltar que durante essa trajetória eu tive que fazer muitos cursos livres. Então, curso de programação, Python, SQL, SAS, Power BI, porque eu não tinha base de tecnologia. Então, eu tive que realmente procurar conteúdos que fizessem sentido com o meu dia a dia. E aí chegou um momento que eu vi a necessidade de fazer uma especialização, então eu fiz aqui em Ciência de Dados e Big Data na PUC Minas, vi muito Python, Microsoft Azure, Machine Learning, que me ajudou muito no dia a dia.
E ano passado, né, eu comecei essa parte de certificações, assim como a Pri, tirei algumas de AWS e Scrum, e falando um pouco dos eventos também, né, interessantes e que agregaram na minha jornada. Quando eu entrei no banco, eu assumi um grande desafio, um grande projeto que era de redes sociais. Ele foi bem desafiador pelas tecnologias, então tinha um pouco de engenharia, ciência de dados, análise de dados. Então, muitas coisas que eu não sabia, eu tive que, de fato, correr atrás, aprender, e me ajudou muito a construir a profissional que eu sou hoje. Participação em grupos de tecnologia, então, assim como o Meetup, né, neste que estamos hoje, participei de muitos, gosto bastante dessas agendas, de realmente compartilhar conhecimento, e também alguns grupos de mulheres, como Our Ladies, Pi Ladies e Cloud Girls. E, por fim, eu também tenho dado algumas mentorias externas sobre carreiras e dados também, e tem me ajudado muito. Eu brinco que eu aprendo muito mais do que eu ensino, então eu gosto bastante desse luto. Agora eu passo para a Ari. Sensacional, Aninha. Muito obrigada aqui por compartilhar um pouquinho da sua trajetória conosco. Mas calma, porque não para por aqui, gente. Tem muita coisa ainda que vai rolar no nosso encontro. Agora eu vou chamar a senhorita Paulinha, que finalmente vai pronunciar esse nome corretamente. Seja bem-vinda, Paulinha. Boa noite, pessoal. Eu sou a Paula Quintchev. Fica muito difícil. Paula Moraes também é um nome que eu atendo. Fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos. Estou usando uma camiseta verde, porque eu combinei com a Pri. A gente está combinando o lookinho. E estou com um fundo de tela aqui do Meetup. Um pouquinho da minha formação, né? Eu acho que os momentos chaves que eu coloquei aqui podem parecer meio esquisitos, mas foram os momentos em que, durante todo o período que eu fiz esses cursos, foi algo que me impactou. E eu falei, nossa, eu preciso levar isso adiante de alguma forma. Então, para mim, a minha trajetória ela vai começar no técnico em eletrônica, com certeza, eu fiz aqui na Federal de São Paulo. E foi o momento em que eu descobri, acho que a minha vocação / paixão aqui, que era combinar hardware, a parte eletrônica que eu estava aprendendo, com o poder de software. Então, acho que vocês vão perceber ao longo da minha carreira toda, em algum momento eu sempre esbarrava de novo em alguma questão que eu misturei esses dois universos, né? Então, o ponto-chave para mim aqui foi aprender sobre Arduino, em que eu consegui misturar o controle do mundo externo com código. Achei isso absurdo na época. A partir desse ponto, eu me vi numa situação que eu falei, nossa, eu gostei muito de aprender eletrônica, eu sinto que eu tenho um conhecimento até que razoável, uma pessoa de 18 anos, de circuitos eletrônicos, sei montar algumas coisinhas bacanas, mas sinto que eu não aprendi ainda bem programar. Confesso aqui para vocês que, nesse momento do técnico, eu odiava programação com força, assim, acho que eu tive um primeiro contato muito ruim, e talvez isso tenha sido a força motriz para eu falar, não, eu preciso aprender isso de verdade, eu sou capaz, deve ter alguma forma de aprender isso, acho que me ensinaram de uma forma que eu não conseguia absorver corretamente sobre programação, então vou investir nessa frente. Então, vai para o meu próximo passo aqui, que é fazer um curso de tecnologia, né? Então também sou tecnóloga, como a Pri, e eu fiz em análise e desenvolvimento de sistemas. Felizmente, consegui aprender programação, foi uma pequena vitória ali para mim. E nesse período o que me marcou foi aprender sobre Linux, porque daí Linux me expandiu o mundo que eu já gostava de hardware, de sistemas embarcados, porque eu vi que eu poderia sair de um mundo de microcontroladores aqui e ir para circuitos programáveis como um computador mesmo, como a Raspberry Pi, né? Então, para mim, descobrir Linux aqui e já ter o meu pezinho ali em hardware, foi muito bacana que eu pude explorar com mais afinco a robótica. E acabei conseguindo um estágio nesse período em sistemas embarcados na Intel, e foi lá que eu descobri a minha segunda paixão, ou terceira paixão aqui, que são dados. Tipo, foi nesse estágio que eu falei assim, nossa, descobri sobre machine learning, era um artigo que estava rodando dentro da empresa, era uma newsletter ali dentro da Intel, que eles explicavam um pouco por cima, bem por cima mesmo, sobre machine learning, sabe? Nada no técnico, mas falando, olha, existe aprendizado supervisionado, não supervisionado, e a gente está aqui aprendendo com dados, né? Olha o passado para tentar fazer uma predição sobre o futuro. Quando eu li sobre aquilo, e sabendo que eu mexia com sensores e coletava muitos dados, uma outra luz surgiu na minha cabeça falando, caraca, é isso que eu quero para a minha vida. Como eu consigo fazer disso minha profissão? Foi aí que eu descobri ciência de dados. Olha, ciência de dados, então, é um caminho possível de eu aplicar machine learning. Quero isso para mim.
Olhei meu background, olhei para a descrição da vaga, não me senti confiante de aplicar para uma vaga de júnior. Eu falei assim, olha, acho que a minha formação estava apontando para um outro caminho, uma coisa mais de desenvolvimento de software. Sinto que não vi dados suficiente, ou as linguagens de programação que a gente usa em dados, e falei, vou aplicar para o mestrado em ciência da computação e tentar direcionar, a partir do mestrado, para esse caminho, né? Fiz mestrado em ciência da computação, foi bem sofrido, eu tranquei, peguei a época do Covid, mas felizmente terminei ele. E lá tive contato com Deep Learning, Machine Learning, e me senti pronta para pegar outros projetos de ciência de dados, né? Então, foi nesse período do mestrado que eu entrei aqui no banco, né? Mas um parênteses dessa parte aqui, antes de eu entrar na parte de Itaú, é que durante esse mestrado eu tive a chance de ser monitora, né, de disciplinas lá, a gente é convidado a fazer esse tipo de coisa, e eu ministrei uma de robótica móvel, que daí me despertou uma outra paixão, que era dar aula. Eu senti a melhor forma do mundo de você aprender um conteúdo é você lecionar sobre ele, ou aprender suficientemente bem a ponto de poder passar esse conhecimento adiante. Então, aqui eu me vi numa posição de que, nossa, acho que eu aprendi uma lição porque eu posso levar para a vida toda. Outro momento que eu gostei muito foi uma apresentação de pôster num evento internacional aqui, que era meu sonho, ir para o Neurips, que, para quem é da área, é uma das maiores conferências de Machine Learning. Não fui como no caminho convencional, que seria publicar um artigo lá, fui por um caminho de um evento para latinos em inteligência artificial. Mais uma vez lá, estava lá, né? Estava nas mesmas palestras. Então foi muito, muito incrível essa experiência, eu gosto muito dela. E por último, mas com certeza não menos importante, o curso de formação Itaú Analytics, que foi como eu entrei aqui no Itaú. Então, ano que vem, início do ano que vem, eu devo completar 5 anos aqui. E eu entrei por esse programa de formação, que era basicamente o Itaú contratando pessoas para estudarem por 10 meses conteúdos de ciência de dados, para então virarem cientistas. Então, foi uma oportunidade incrível, sou extremamente grata ao programa e ao meu colega que me indicou para o programa falando que eu deveria participar, porque ele achava que eu tinha o perfil. Então, é isso. E obrigada pela participação aqui, Ari. Volto para você. Muito obrigada, Paulinha. Ó, temos fãs seus por aqui, hein? Tá batendo no chat. Gente, também sou super fã dessas 3 garotas aqui, viu? Não é por nada não, mas elas são maravilhosas. Gente, a gente acabou de saber um pouquinho mais sobre o background das meninas. Sensacional que cada uma tem uma trajetória bem distinta, bem diferente. E eu acho que depois disso o nosso público está super curioso para conhecer um pouquinho mais sobre as carreiras de vocês aqui dentro do Itaú. Bora lá fazer uma rodada aqui para vocês explicarem um pouquinho mais? Vamos de novo aqui sortear aleatoriamente? Mentira, eu vou para você de novo, Pri. Bora falar um pouquinho sobre a carreira de engenharia de dados? Bora lá, Ari. A gente, montando o dia a dia, a gente teve muita dificuldade aqui, tá, pessoal? Então, a gente resolveu colocar em highlights do que seriam cada carreiras, tá? Então, quando a gente fala em engenharia de dados, a gente pensa muito no pipeline, né? Como é que eu trago um dado, né? Como é que eu faço a ingestão daquele dado num ambiente informacional. Então, faz parte da carreira entender de onde vem esse dado, qual que é a tempestividade, qual que é a característica desse dado, faz parte também ali entender qual seria a melhor plataforma para fazer essa ingestão. Outra coisa que a gente pensa muito é quem que vai consumir esse dado, né? O engenheiro de dados ele tem que estar preocupado com isso, porque dependendo da disponibilização daquele dado, aquele dado não vai atender a necessidade daquele consumidor final. Eu vou ter que fazer alguma transformação nesse dado para disponibilizar, eu não vou precisar fazer isso. Acho que a gente fala muito aqui do cuidado pós-produção, né, também. Disponibilizei o dado, e aí, como é que eu acompanho se aquele dado tem qualidade? Como é que eu acompanho que eu estou entregando aquele dado naquela pontualidade, com tempestividade? Então, tudo isso faz parte do dia a dia desse engenheiro de dados. De maneira bem abrangente aqui para vocês, tá? E aí, quando a gente fala de hard skills, a gente fala aqui de programação, então, dentro desse combo programação, a gente tem lógica de programação, linguagem de programação. Aqui dentro do Itaú, quando a gente fala de dados, né? Claro que se a gente for olhar outro mundo, tem N outras linguagens, né? Mas a gente fala mais de Python e Spark,
Em outras empresas, a gente pode ter o Scala, a gente pode ter N outras ferramentas usadas para isso. A gente fala aqui de Big Data, então, os tipos de dado que a gente pode ter dentro do nosso mundo, dado estruturado, não estruturado, como é que eu faço armazenamento, tem toda uma informação, ali a gente tem o framework do Hadoop, dentro dele eu tenho N coisas que eu posso fazer, né? Então, tem uma jornada ali quando a gente fala de Big Data. Quando eu falo de banco de dados, acho que aqui a gente tem uma carreira específica de modelagem e acho que em outro momento a gente vai ter isso, mas também faz parte aqui do core do engenheiro entender de modelagem de dados, né? Entender os tipos de banco de dados. Eu estou falando de um banco de dados relacional, um banco de dados não relacional, para quem que eu quero disponibilizar aquela informação, qual que é a melhor forma de armazenamento desse dado. Então, está tudo englobado aqui. E aí, aqui, cloud, de maneira geral, tá? E abrangente. Aqui dentro do Itaú, a gente usa AWS. Então, quando eu falo aqui de cloud para engenharia de dados, eu tenho alguns produtos, né, alguns serviços da AWS que a gente tem para essa gama, né? Então, eu tenho para transformação de dados, eu posso falar do Glue, posso falar do EMR, em alguns casos eu posso falar de Lambda, armazenamento, eu posso falar de S3, eu posso falar do próprio RDS, dependendo do contexto. Se eu for falar, tem Kinesis, tem uma gama de produtos e serviços ali dentro da AWS, assim como existe no GCP, no Azure e no Databricks, que a gente poderia usar aqui também. E DevOps, né? Aqui a gente fala do acompanhamento, da monitoração do que a gente está implementando, e também a gente fala dali da parte do Git, né? De catalogação, de toda a parte de disponibilização desse pipeline aqui entre os ambientes, né? Desenvolvimento, homologação e produção. E aí, nem só de hard skills e dia a dia um engenheiro de dados vive, né? A gente também tem a parte de soft skills, né? A gente não fica só atrás da telinha ali programando loucamente, não é só isso. Então, a gente colocou alguns principais, então, uma comunicação efetiva. Eu acho que talvez esse apareça para todo mundo, mas é porque é realmente importante a comunicação. E aqui, a gente tem uma jornada de carreiras. E a gente vai se esbarrar a todo momento. A gente se esbarra aqui com engenharia de analíticos, com ciência de dados, com todas as carreiras, com a parte de engenheiro de DevOps. Então, uma comunicação clara e também com o consumidor desse dado para entender se a gente está entregando o que ele realmente precisa. Resolução de problemas. Nem tudo no mundo de dados é fácil. Muitas vezes a gente não gosta dos dados não estruturados. E o consumidor gosta menos ainda aqui no nosso contexto. É muito difícil a gente disponibilizar. Eu acho que dentro do Itaú a gente tem pessoas muito adaptadas a um contexto de modelo de dados relacional, onde eu tenho ali todo bonitinho, modelado. E quando eu falo de um dado não estruturado, poxa, isso é super disruptivo. Mas a gente está indo para um mundo onde a gente já inverteu, né? A gente tem a maioria dos dados são não estruturados agora, em comparação ao que eu tinha no passado, onde a maioria era um dado estruturado relacional. Trabalho em equipe, então aqui eu acho que padrão, a gente tem muita interação, então a gente tem muito trabalho em equipe aqui dentro. Aprendizado contínuo, eu acho que eu estou aqui há 11 anos no Itaú, as tecnologias mudaram, as linguagens mudaram. No passado eu mexia com shell script, a forma como a gente fazia as coisas eram diferentes. Então, assim, está sempre mudando, né? Hoje a gente está com um provedor que é a AWS. Poxa, se eu precisar mudar, como é que eu faço? Fazer alguma transição de carreira. Então, assim, a gente está em N cenários aqui mudando. Então, o aprendizado contínuo aqui é essencial. E a negociação. Eu acho que a gente tem que saber aqui negociar muito do que a gente faz. Às vezes a gente tem muito questionamento de FinOps, né? Se a gente está entregando com melhor custo, qual que é o benefício que a gente está trazendo, e talvez naquele momento a gente precisa fazer uma entrega menor, ou uma entrega que naquele momento ela vai ser mais barata, mas já vai entregar o valor que precisa. Então, a gente fala muito de negociação aqui para a gente chegar a um consenso do que é o melhor dado naquela situação para aquele consumidor. E aí eu volto para você, Ari. Muito obrigada, Pri. Agora chamando aqui a Aninha para falar um pouquinho sobre a carreira de engenharia de analytics. Aninha, tá contigo. Boa.
Primeiro, só explicando a diferenciação das carreiras, tá? Essa é uma dúvida que sempre surge. O que faz um engenheiro de dados e um engenheiro de analytics? Importante ressaltar que a cadeira da PRI é muito focada na ingestão dos dados, né? Então, pegar de diversas fontes, fazer um ETL e disponibilizar. A minha cadeira é muito focada na especialização desse dado, né? Que é o que a gente chama de camadas especializadas. E aí tem vários nomes no mercado, né? Pode ser tabela Silver, Gold, pode ser Source Hot Spec, que a gente fala aqui. Então, é muito focado nesse trabalho, tá? A minha cadeira, enquanto engenheira de analytics, é muito focada em especialização desse dado. Então, colocar regras de negócio, tirar insights desse dado, criar dashboards. Então, por isso, coloquei aqui alguns pontos, né? Então, falando um pouco do meu dia a dia, eu coloquei entender qual a real necessidade do cliente e qual pergunta precisa ser respondida. Porque aqui a gente recebe muitas solicitações, né? Principalmente por se tratar de uma área cross. E às vezes o cliente ele vem com uma lista enorme de solicitações. Às vezes nem mesmo ele sabe o que ele quer, o que ele precisa. Então é muito o nosso papel entender por que ele está pedindo isso, qual pergunta que ele quer uma resposta. Então é muito esse papel, você entender a sua solicitação, entender o que o cliente precisa. Depois que você fez isso, vem muito a questão de você entender o seu dado, né? Que nem a Pri comentou, tem muito essa questão de bancos de dados, tipos diferentes de dados. Então, assim, apesar da área da Pri já trazer o dado tratado para a minha área, não é sempre que isso ocorre. Às vezes, enquanto engenheira de analytics, eu preciso entrar na base crua, analisar o dado, talvez até fazer uma certa ingestão. Então, por isso, ter esse perfil, assim, bem flexível, né, para você realmente entender o dado que você está trabalhando, o seu contexto e também regras de negócio. Também pensar muito na arquitetura de dados que você está falando, principalmente quando a gente fala no ambiente cloud, né, a gente não está mais falando do ambiente on-premise, que você tem a sua grande licença e que você não precisa pensar tanto em arquitetura. Quando a gente fala de cloud, você precisa sim. Então, hoje aqui também temos uma área super importante, que são os arquitetos de dados, e eles ajudam bastante a gente aqui em pensar numa arquitetura, numa pipeline que tenha justamente esse ponto de tempestividade versus custo. Então, pensar realmente o que se adequa melhor a cada projeto e a cada pipeline. Por fim, falando de dia a dia, eu coloquei a questão de fatiar as entregas em pequenos pedaços e ir validando com o cliente, porque, que nem eu mencionei, a gente tem muito papel de tirar insights dos dados, né? Seja por camadas especializadas, apresentações, dashboards, e aí a gente precisa fazer essa validação, porque às vezes o cliente, ele pede, por exemplo, 50 indicadores, que nem foi o exemplo que eu dei, e às vezes a gente entregando 5 já satisfaz o cliente, já responde a pergunta que ele precisa. Então a gente faz muito isso, tá? Seja entregas em sprints, entregas em regras de negócio. Então você sempre ir fatiando e validando com o seu cliente. Falando um pouco de hard skills, é muito similar, né, com a carreira de engenharia de dados, porém tem algumas diferenciações. Big Data, com certeza, que nem eu mencionei, né, a questão de camadas especializadas, falando de processamento distribuído, né, então tanto Hadoop quanto EMR, você saber realmente o conceito de um processamento distribuído, em quais situações que você utiliza. Cloud, né, aqui a gente usa a AWS, mas depende da empresa que você está. O principal é você entender o conceito de cloud, entender os serviços, o que cada serviço faz, em qual situação você aplicar, porque quando você é um engenheiro de dados ou de analytics, você precisa montar uma arquitetura. Para isso, você tem que entender muito bem o que cada serviço faz e quando aplicá-lo. Então, por isso, você precisa ter essa noção de arquitetura e uma base também de cloud. Bancos de dados, que nem a Pri bem colocou, né, a questão de bancos tanto relacionais quanto não relacionais. Programação, com certeza, né? Então, Python, Spark, se você já sabe um SQL, já vai ter um bom aproveitamento caso queira fazer essa migração para engenharia. DevOps, então Git, CI/CD. E, por fim, DataVis, que eu vejo que é uma das principais diferenças quando a gente compara engenharia de dados com engenharia de analytics, que é realmente você construir dashboards, você construir um storytelling com dados e realmente
dar insights para o seu cliente. Por fim, falando um pouco de soft skills, assim como todas as carreiras, ter uma comunicação objetiva e clara, então saber explicar para o seu cliente, para a sua área, o que você precisa informar, seja resultados com dados, então sempre buscar essa objetividade. Coloquei a curiosidade, então saber por que está fazendo algo, que vai muito em linha com o primeiro ponto que eu coloquei ali do dia a dia. Então, sempre entender por que o cliente está pedindo, se é isso mesmo que ele precisa, entender o seu dado. Então, sempre fazer uma análise exploratória no seu dado, entender quais são as colunas, quais são as linhas, o que significa, regra de negócio. Então, não simplesmente fazer por fazer. Então, sempre saber o motivo pelo qual você está fazendo algo. Trabalho em equipe, né, que nem a Pri também colocou, a questão de sempre pedir ajuda e ajudar também, porque aqui a gente está falando de equipes multidisciplinares, então pode acontecer de uma coisa que você não sabe, o seu colega saiba muito bem, e vice-versa, então sempre pensar nessa troca. E, por fim, priorização das demandas. Então, acontece de você ter muitas solicitações. Então, uma vez que você entende qual que é a real necessidade do seu cliente, você consegue priorizar. Porque vai chegar um momento que você não vai conseguir atender tudo. Pode acontecer de você não ter um PO, não ter um PM que vai te ajudar. Então, é o seu papel, de fato, priorizar essas demandas. E agora eu passo para você, Ari. Valeu, Aninha, muitíssimo obrigada. Agora eu chamo a Paulinha novamente para falar aqui sobre a carreira de ciência de dados. Está contigo, Paulinha? Boa, obrigada, Ari. Bom, como as meninas colocaram, né, a gente seguiu a linha aqui de colocar algumas frases e alguns pensamentos que a gente julga ser a cultura, que a gente vê aqui, no meu caso, de ciência de dados, no Itaú. E para mim, o que vem logo de cara aqui é, antes de analisar seus dados, entenda sobre o contexto em que aqueles dados estão inseridos. Então, muitas vezes a gente já quer sair programando, fazendo análises exploratórias em cima dos dados, sem antes entender como aquele dado foi gerado, qual é o contexto em que ele está inserido e como a área hoje toma decisões em cima desses dados. Acho que você fazer qualquer tipo de análise antes de ter claro essa conversa com o negócio, entender um pouco mais o problema que você está querendo resolver, você não está tirando proveito das suas análises, sabe? Você está simplesmente tirando estatísticas descritivas, mas se elas vão ter impacto, o que elas podem te direcionar numa tomada de decisão, ou até o que elas podem te indicar da melhor forma de modelar aquele dado, vai ser perdido. Então, melhor antes de tudo aqui é você parar, olhar um pouco, fazer um data understanding, né, que a gente fala, junto com a área de negócio, e aí sim partir para a análise dos seus dados, né. Segundo ponto é trabalho com versionamento. Versionamento é uma palavra muito comum para a gente que é de computação, pensando num viés de código, mas eu acredito muito em versionamento de ideias, dados e de modelos. Muito porque o nosso trabalho aqui, ele tem um quê de ser investigativo, sabe? A gente levanta hipóteses para eles. Então, e projetos não saem da noite para o dia, né? Eu levanto uma hipótese hoje, não é que eu vou confirmar ela ou refutar ela no dia seguinte, né? Às vezes eu levo algumas semanas desenvolvendo em cima daquela hipótese para então avaliar ela, né? Se você faz o versionamento dessas ideias, fica muito mais fácil de você ir documentando e se organizando. Por exemplo, olha, hoje eu estou explorando essa linha de raciocínio, estou fazendo esses modelos que estão associados a essa ideia, fiz esses tratamentos dos dados aqui e esse foi o resultado. Como é que foi a percepção da área de negócio em cima dos meus resultados? É uma hipótese válida ou não? Estou interpretando certo o que eu estou vendo aqui? Você vai documentando isso, você chega no final do seu projeto, você não cai no erro, às vezes, de voltar numa hipótese que você já refutou ela lá atrás, sabe? Já não era válida, uma premissa que não se provou correta. Então, acho muito importante essa parte de versionamento. Não despreze a etapa de pré-processamento dos nossos dados, a etapa de processamento dos seus dados antes da modelagem, né? Isso a gente escuta direto, essa parte do cientista querer logo fazer o seu modelo, né? Parece que, nossa, ninguém acho que nunca viu aquele meme do garbage in, garbage out, né? Porque todo o modelo, ele vai conseguir extrair o que o seu dado permitir que ele extraia. Ou seja, se o dado estiver horrível na entrada, não espere que o modelo vai fazer um milagre depois. Ele vai só extrair informações que estavam ruins e tomar alguma decisão baseada naquilo. Então, confiar no modelo desse é péssimo. Então,
gastem tempo na etapa de pré-processamento dos seus dados, sabe? Não parece chato para a gente, assim, que cientista, mas não é chato, é incrível. Para mim, brilha os olhos ver, por exemplo, a Pri falando do processamento da ingestão dos dados, porque ela garantindo um fluxo de excelente qualidade na ingestão de dados dela, vai me facilitar a minha vida aqui, né? Eu vou garantir que eu estou conseguindo beber de uma fonte confiável, tempestiva. Não só isso, mas depois, quando a gente vai fazer a minha análise exploratória, às vezes eu posso descobrir algo tão interessante que eu posso chegar para a Ana Beatriz aqui e falar, olha que incrível que poderia ser esse dashboard. E ela vem com a expertise dela e cria um super gráfico, um super trabalho descritivo em cima de alguns insights que eu gerei aqui na parte exploratória, por exemplo. Então, tudo relacionado aqui ao processamento dos dados fora do modelo, que parece que foge da nossa casinha de ciência de dados aqui, é muito relevante, a gente nunca deveria desprezar, mas valorizar muito. E por fim tem um modelo baseline, focando sempre no simples antes do complexo. Isso é um mal de, principalmente quem às vezes estuda Deep Learning, estuda IA generativa, por exemplo, que acaba olhando para esse ferramental que você acabou de aprender, que é incrível, que está em alta, e querendo aplicar para toda e qualquer coisa. Você está aplicando IA generativa para algo que poderia ser uma regex. Nenhum modelo é, você só está reconhecendo padrões no seu texto. Então, acho que a gente tem que ir sempre do micro para ir para o macro no sentido de complexidade, sabe? A gente sempre testa o simples antes, até porque para ter uma forma de você comparar, né, o quanto você conseguiu ganhar com aquela solução mais robusta ou rebuscada, enfim, mais complexa. Então, para mim, acho que esses pontos seriam essenciais para a nossa cultura aqui no Itaú, né? Entrando um pouco em hard skills que a gente tem aqui, com certeza programação Python e R seriam esses pilares. Para algumas situações, Python seria mais indicado, em outras situações o R. A combinação das duas eu acho que é uma das melhores coisas, sabe? Às vezes eu preciso de alguns testes estatísticos que o R consegue me devolver com uma clareza impecável e que o Python sofre hoje, sabe? Então, acho que a gente não deveria ter a linguagem preferida ou do coração, mas aquela que resolve o problema em questão e tira o melhor insight que eu preciso para esse problema. Entender do ciclo de vida do projeto de dados, eu acho que é muito importante, que eu dei um exemplo aqui, o CRISP-DM, mas poderia ser outros pipelines que mostram de ponta a ponta como é um projeto de ciência de dados. Passando por cima dele é basicamente desde o Data Understanding, junto com a área, até o deploy do seu modelo. E é muito legal você saber do ponta a ponta para você entender onde está a sua real dor. Por exemplo, a parte que eu falei da Pri é que ela vai tratar do processamento de dados. E eu poderia já pegar um dado prontinho que a Pri me mandou. Mas nem sempre a vida é bela assim. Eu vou ter sempre uma Pri ao meu lado que vai estar me melhorando a minha base, sempre. Então, às vezes eu vou ter que fazer o trabalho que a Pri faz, um detalhe aqui, e vou perceber que eu não estou fazendo tão bem, então posso acionar ela. Então, saber do ciclo de vida é legal que você sabe a competência por trás daquele quadradinho que você está vendo do ciclo de vida e pode acionar essa pessoa, pode trazer para a conversa e entender como você pode melhorar o seu projeto de ciência de dados como um todo. A parte de modelagem, com certeza, né? Então, aqui, saber dos principais modelos de machine learning para os diferentes tipos de aprendizado. Então, a gente tem aprendizado supervisionado, quando você tem um rótulo, não supervisionado, quando você não tem um rótulo, semi-supervisionado, uma combinação dos dois, e aprendizado por reforço, que é um outro paradigma de tentativa e erro, basicamente, aprendendo nesse contexto. Ferramentas de Big Data, um pouco de Spark, que a Aninha colocou, também é muito importante, então, para a gente aqui, também faz sentido esse conhecimento de Spark, e computação em nuvem, com certeza, né? Então, não é porque a gente não está fazendo ciência de dados na máquina local, a gente está fazendo em lugares super robustos, que também tem uma questão de custos que a gente tem que pensar e otimizar a nossa forma de treinar modelos e fazer a nossa experimentação com esse viés de nuvem. Soft skills, concordo muito com o que as meninas colocaram e também coloco alguns outros pontos. Comunicação, com certeza. Saber mostrar seus resultados para a área de negócio é tão importante, ao meu ver, quanto você saber modelar. Você é uma pessoa técnica muito boa. Para mim, acho que profissional de ciência de dados, a versão perfeita dele seria a combinação dos dois mundos, alguém que é técnico, mas alguém que sabe também explicar o porquê ele fez aquilo, de um nível que seja tangível para a área de negócio, sabe? Que todo mundo esteja na mesma página, não pareça nada mágico.
para nenhuma das pontas aqui, sabe? Então, sempre todo mundo na mesma página. Eu acho que isso vem de uma comunicação clara e eficaz. E gestão de expectativas, como eu disse, um projeto de ciência de dados, ele não nasce da noite para o dia, ele leva um tempo. Então, gestão de prazos e a expectativa do que as pessoas têm em relação àquele projeto é uma coisa que é papel do cientista saber fazer a gestão disso. Principalmente a gente que trabalha com modelos que saem na mídia, as pessoas às vezes têm uma noção muito distorcida de como é a realidade por trás dos nossos projetos de machine learning. Então, é legal fazer essa gestão de expectativa com todo mundo para apresentar a realidade como ela é e não a versão que sai por aí, sabe? A planejamento e organização do projeto, sem dúvida alguma, é super importante aqui. E aprendizado contínuo, então aquela questão do lifelong learning, né? Acho que a gente está em constante aprendizado, o mundo muda demais, novos modelos surgem, novas técnicas, então a gente tem que estar antenado sempre. Não é uma carreira que você pega seu diploma, coloca na parede e acha que aquilo é suficiente. Isso não pode acontecer, sabe? A gente está em constante aprendizado. E aceitar que erros fazem parte do processo é a questão de não se frustrar com possíveis erros, porque aqui em ciência de dados é um trabalho que a gente parte de premissas e hipóteses, né? Essas hipóteses, elas podem estar erradas, mas isso não pode destruir o seu ânimo no processo. É uma coisa que você deve documentar e falar, olha, provei com dados, provei com um modelo que esse caminho ele não é factível. Ótimo, sabe? Isso é uma vitória. Pode não ser aquela entrega que você queria ou estar alinhado com o objetivo da área, mas aquela premissa que vocês entenderam que fazia sentido ser estudada, ela foi refutada com dados, sabe? Acho que isso tem o seu valor e pode parecer um erro, mas na verdade acho que é uma parte importante do processo. Volto para você, Ali. Uau, gente! Uau! Incrível aqui. Muito obrigada por esses detalhes. Muito interessante conhecer um pouquinho mais sobre o dia a dia de vocês, sobre a carreira que vocês estão trilhando. Mas bora ir para a mesa redonda. Mulheres em dados. Meninas, eu queria saber se em algum momento da carreira de vocês já se viram perseguidas pela síndrome de impostura. Alguém já passou por isso? Alguma de vocês três já foram perseguidas pela síndrome da impostora? Eu já. Eu vou começar, então. Eu acho que todo mundo passa, assim, não tem uma escolha aqui de gênero para isso, né? Todo mundo tem um pouco de síndrome do impostor. Eu acho que isso acontece mais nas mulheres, mas falando um pouco de mim, isso aconteceu quando eu tive que fazer uma escolha de carreira, né? Aqui no Itaú a gente tem uma carreira meio que em Y, né? Então, a partir do momento que você vai de sênior e você faz uma escolha ou uma cadeira de gestão ou uma cadeira de especialista, né? Ali eu percebi o quanto eu estava me sabotando, tá? E o quanto eu tinha muito medo de escolher uma carreira que eu sempre quis, que era a carreira de especialista, tá? E muitas vezes eu duvidei dessa carreira. E porque o nome especialista, eu não sei para vocês que estão aqui, mas para mim me gerava um medo, um desconforto, né? Porque, poxa, será que eu vou ter que saber tudo daquilo? Eu me sentia muito desconfortável com o peso que tinha que trazer. E aí eu acho que eu fiquei muito tempo protelando a escolha de subir de subir de carreira, de me candidatar para vagas para uma cadeira acima do meu cargo. Eu tive muito medo disso. Então, eu acho que ali foi quando a síndrome do impostor ela bateu mais forte para mim, que eu duvidei de toda a minha capacidade, eu duvidei dos meus, na época, 10, 9 anos de carreira. Para mim, tudo que eu tinha passado não importava. Aquele momento da escolha, de ter que escolher, e eu duvidar de mim foi onde mais me pegou, assim. É, e já adianto, a síndrome de impostor, ela não deixa de existir, tá? Eu acho que a gente aprende a lidar com ela e trabalhar se reconhecendo mais e reconhecendo as pessoas que te reconhecem também, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas estão te validando e você não acredita, né? Então, isso me ajudou muito. Acho que me ajudou algumas leituras também. Eu acho que a Rafa Brits, ela tem um livro que fala sobre síndrome do impostor, a minha mentora me indicou. Então, foi bem legal para o momento que eu estava e me ajudou a me manter na carreira que, na verdade, eu não tinha dúvidas, né? Eu só tinha medo. Não sei como foi para as meninas, né? Se elas têm algum case assim. Aproveitando esse gancho, Pri,
Eu tive bastante, assim, no início da carreira, principalmente, né? Porque, que nem eu mencionei, eu não fiz TI, e todos os meus colegas nas empresas que eu passei fizeram TI. Então, eu tinha muito essa insegurança, sabe? De que não, eu não sou boa o suficiente, eles sabem muito mais do que eu. E aí, com o tempo, assim, eu fui vendo, assim, formas de contornar isso, né? Então, realmente buscando cursos, realmente que me dessem essa segurança, principalmente para conversas técnicas, para o desenvolvimento no dia a dia, e realmente pegar projetos que me dessem essa propriedade. Também, por exemplo, certificações, né, projetos maiores. Então, hoje eu me sinto muito mais confortável na cadeira que eu estou hoje, tendo em vista todas as experiências. Então, eu vejo que, assim, às vezes vem, assim, uma lembrança dessa síndrome da impostora, mas, assim, eu tento lembrar de toda a minha jornada, o que eu fiz para realmente estar hoje aqui. Que nem as meninas comentaram, realmente, você estudar constantemente, buscar aprimoração e ter realmente segurança no que você fala. Então, realmente contribuir em discussões técnicas, contribuir em projetos. Então, isso tem super me ajudado. Acho que complementando o ponto que as meninas colocaram aqui, só não tanto trazer uma história, mas é uma frase que eu tenho ouvido muito recentemente aqui, que é faça com medo mesmo. Então, acho que é isso, sabe? Tô tentando levar mais essa frase para a vida. E acho que encaixa aqui. Perfeitamente. Muito obrigada, meninas. Pegando aqui gancho um pouquinho do que a Aninha comentou sobre a formação, a gente sabe que nem sempre uma pessoa que almeja trabalhar ou que trabalha na área de dados tem essa formação em tecnologia, até seu caso, né, Aninha? Você pode contar para a gente um pouquinho mais sobre como foi essa transição para você, como foi ter essa virada na sua carreira? Certo. Bom, eu diria que eu peguei um caminho um pouco mais difícil, assim, que foi mais na prática, né? Olhando para a minha trajetória, acho que talvez o que ajudaria seria um mentor, uma pessoa que tivesse me ajudado no início de carreira. Então, para as pessoas que estão iniciando, talvez seja um ponto, sabe? Realmente olhar pessoas mais experientes, conversar. O que me ajudou foi realmente estudar. Eu sempre gostei, assim, de constantemente estudar. Então, até meus amigos brincavam, pô, Ana, todo dia depois do trabalho você tá aí estudando alguma coisa, porque eu realmente gostava e eu via essa necessidade. Então, eu me sentia bem realmente tendo conhecimento ou igual ou superior às pessoas do meu time. E isso principalmente no início da carreira, tá? E também eu me sentia muito insegura com essa questão da graduação em tecnologia. Hoje eu vejo que não é necessário. Eu vejo muitas pessoas muito boas que realmente nem têm graduação, às vezes têm só cursos e mandam muito bem. Então eu diria que realmente não se apegar realmente aos diplomas, aos cursos, certificações, mas realmente se apegar ao que você consegue fazer, aos projetos. Hoje em dia também é muito mais valorizado você ter um portfólio, você ter realmente projetos práticos, você saber resolver problemas do que um diploma por si só. Perfeito, Aninha, obrigada. Pegando o gancho nisso, tanto Paulinha quanto a Pri, elas são tecnólogas. Meninas, vocês sentiram algum tipo de preconceito quando vocês ingressaram? Como vocês trazem essa trajetória de vocês aqui em perspectiva de carreira? É muito curioso isso, porque o preconceito, ele estava em mim, na verdade, sabe? Eu acho que eu tinha um preconceito com a área, o que é bizarro, assim, eu fui perdendo isso com o tempo, mas quando eu estava na época do vestibular, eu não conseguia ver uma carreira em tecnologia como tecnóloga, né, com os mesmos olhos que eu via uma carreira de engenharia, sabe? E isso é completamente uma falha minha. Eu vejo hoje que, nossa, como eu era muito boba de falar isso, na época, porque eu percebi que foi a melhor coisa, sabe? Foi um curso mais rápido, foi um curso que eu fiz em 3 anos e me deixou pronta para o mercado e pronta para próximos passos, né? Por exemplo, mestrado, pré-requisito é que você tenha um curso de graduação, não importa se é bacharelado ou se é um curso de tecnologia. Então, eu estava pronta num tempo menor do que se tivesse ido por uma carreira de bacharelado ou de engenharia, e no final as coisas deram super certo, sabe? Então acho que eu olhando para trás fico meio chateada comigo de ter esse preconceito. Acho que era muito um viés de cursinho, do pessoal sempre falar de universidade, sabe? Sei lá, USP, Unicamp, se não for isso, nada tá bom. Acho que minha cabeça de 18 anos estava muito pilhada para esse mundo. Vejo que errei,
Acho que se você voltasse no tempo e falar algum conselho para mim, seria, não, ignora tudo isso, faz o seu, assim, segue o seu caminho, não siga o que os outros dizem que é melhor, vai dar tudo certo, sabe? Então, acho que o preconceito estava em mim e não vejo agora nenhum problema em ser tecnóloga. Até gosto, para falar a verdade. Boa. Eu já vou contar talvez uma experiência um pouco diferente. E de forma alguma, hoje eu também eu acho que eu me aceitei ali em ser tecnóloga, isso já foi um problema no passado, mas eu tinha coisas que endossavam essa preocupação, né? Então, já tem ali mais de 12 anos de carreira. Naquela época, hoje eu já posso ser a pessoa que fala naquela época, né? Quando você se inscrevia para algumas vagas, eu acho que a primeira coisa é que não tinha opção de selecionar o tecnólogo. Para muitas empresas, isso era uma negativa logo de cara, tá? Então, quando eu comecei a trabalhar, isso era uma negativa logo de cara. O Itaú já teve fases, assim, e graças a Deus isso mudou, mas a gente já teve momentos onde ser tecnólogo não foi aceito. Então eu tinha ali algo que endossava o fato de eu ter feito FATEC e que eu me sentia reduzida, do tipo, poxa, eu nunca fiz um bacharel. Acho que a gente sempre coloca esses pontos, e até linkando esse ponto que a Paulinha colocou, né, da gente sempre priorizar, tipo, poxa, você fica sempre USP, Unicamp, Unifesp, cara, isso não diz nada, e mais do que isso, assim, até para falar de situações de vida, eu não fiz FATEC São Paulo, e isso por alguns momentos também me frustrou, porque parece que hoje em dia só existe FATEC São Paulo, que é uma mentira, tá, gente? Existem várias FATECs, todas gerenciadas pelo mesmo programa, então, assim, não torna uma melhor ou pior que a outra. Mas isso também me frustrava. E me frustrava também o fato do meu curso, né? O meu curso, ele é um curso que hoje não existe mais. Então, toda essa junção, essa combinação me fazia repensar muito, a minha base, né? Poxa, eu comecei e era meio que tecnólogo, não era FATEC São Paulo, o curso não existe mais, e eu acho que é muito do que a Ana e o que a Paulinha comentaram, do tipo, a sua formação acadêmica no dia a dia não é isso que vai te dizer se você é um bom profissional. É claro que vai contribuir, né? Todo conhecimento é válido, mas não é só isso, né, que te leva a chegar num lugar de especialista, ou de coordenação, ou num lugar de engenharia, ou onde quer que você queira estar, tá? Perfeito, meninas. Muito obrigada. Riquíssimas as contribuições de vocês. Eu estou me identificando aí em vários pontos. Creio que o público também. Muito obrigada. Tem uma outra pergunta aqui, gente. A gente sabe da predominância masculina no mundo de tecnologia. Acredito que vocês já tenham passado aí por alguns ou muitos obstáculos e desafios. Fiquem à vontade, caso vocês queiram compartilhar. Eu queria saber de vocês se vocês acreditam que isso está mudando. O que hoje, vocês aí, mulheres de hoje na carreira, na posição de vocês, falariam para analista júnior lá de trás, de alguns anos atrás? Eu gostaria de entender numa perspectiva geral aí, se as três puderem trazer aqui a opinião de vocês, o que vocês acham que isso está mudando? Como vocês analisam aí, considerando o início da trajetória de vocês até hoje? Boa, posso começar com essa. Bom, passei por algumas situações, principalmente assim, em início de carreira, que era assim, evidente a diferenciação entre homem e mulher, porque assim, nas empresas que eu passei, sempre eu era a única mulher, né? Então eu percebia uma certa diferenciação, então, por exemplo, passar os trabalhos mais fáceis, ter uma rodinha só de homens. Mas eu vi que com o tempo foi mudando, tanto assim as empresas como as pessoas, os programas que a gente tem hoje de diversidade. Por exemplo, aqui no Itaú a gente tem bastante coisa. As empresas que eu passei também sei que tiveram algumas mudanças, mas o principal que eu percebi foi a questão da conscientização, talvez até por parte dos homens, assim, de realmente ver a mulher como uma colega igual, não ter essa diferenciação. Porque eu percebia dos homens até um certo receio. Ah, não sei se eu posso te passar um trabalho, não sei se você vai conseguir.
Hoje eu vejo muito assim um tratamento igual, sabe? Sem diferenciação. E também um outro ponto que até você comentou, né? Olhando a minha carreira, né? Para 10 anos atrás, eu vejo também essa questão de que eu poderia ter tido uma postura diferente, no sentido de até acreditar mais em mim, que nem as meninas bem colocaram. Opa, acho que travou um pouquinho aqui nossa conexão com a Aninha. Lights problems, lights problems. Gente, sem problemas, acho que em segundinhos aqui a gente reestabelece isso. Se uma de vocês quiser complementar, Pri ou Paulinha, fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem trazer aqui o que aconteceu com vocês. Vou complementar a Aninha também, assim, nesses 12 anos de carreira eu vi muitas diferentes. Quando eu entrei no Itaú, a minha equipe ela já era bem igualitária, né? Então, as proporções elas eram bem semelhantes. Então, eu nunca senti, por exemplo, o que a Ana comentou, de entrar em uma empresa e, poxa, eu era a única mulher. A minha já era muito igualitária, as pessoas se tratavam de igual para igual, não tinha uma distinção. Então, para mim foi muito diferente. Mas, conforme eu fui crescendo na carreira, eu fui vendo algumas situações. Então, situação de você colocar alguma ideia e essa ideia ela não ser aceita, e a mesma ideia ser exposta por um homem e ela ser aceita super fácil, e aí você fica se questionando, poxa, será que eu falei alguma coisa diferente? Será que a minha comunicação foi falha? Eu não consegui deixar claro o que eu queria? E ali eu fui tentando tratar ou traçar planos para que aquilo mudasse, né? Para como que eu me mostrava, como que eu me fazia vista e como que eu influenciava as pessoas que estavam ao meu redor a endossarem a minha ideia, né? E não precisar sempre ter alguém, uma presença masculina. E eu acho que isso nunca aconteceu na minha área, né? Eu nunca tive esse problema internamente. E era até um desconforto das pessoas próximas. Então, e pessoas próximas, homens, estando desconfortáveis com aquela situação. Então, eu acho que o ponto que a Ana comentou de, poxa, eu vejo os homens mudando a visão, e eu acho que isso é real. E eu acho que, assim, o Itaú, ele tem um programa de diversidade muito forte. Acho que aqui não só para mulheres, diversidade de raça, de tudo, né? Então, eu acho que isso vem mudando ao longo do tempo, a gente vem trabalhando os números. Eu acho que não só o Itaú, eu acho que o fato do Itaú ser uma empresa tão grande, né? Isso só mostra como o mundo também está mudando, como outras empresas ali provavelmente também estão indo para uma linha de olhar a diversidade de forma mais, né, ampla, né? E também respeitar ali a diversidade, né? Porque não é só ter a diversidade e ela não ser respeitada no dia a dia, né? Obrigada, Pri. Paulinha, acho que você vai complementar também, mas só trazendo aqui um outro ponto. Quais são as expectativas para o futuro, né? Qual mensagem vocês deixam aí para as meninas que estão ingressando em tecnologia? Eu acho que a mensagem que eu deixo agora é só vem. Desculpa falar de um jeito assim, mas vamos, sabe? Acho que vai muito na linha de não tem uma formação específica, tem o que a gente pontuou lá, percebam que a gente colocava de skills não era uma formação específica, né? São coisas que você pode aprender, mesmo tendo optado por um outro caminho e acabar vindo para cá, para a carreira de dados, basta você querer e se esforçar, sabe, para estar aqui. Acho que eu vejo muito nessa linha. Um ponto sobre como está mudando o cenário de tecnologia, né? Para mim, ver mulheres na liderança é um sinal disso, e é um sinal que me motiva. Então, por exemplo, hoje fico muito feliz de ser uma mulher com uma posição de liderança, e me motiva muito olhar para os meus próximos passos e ver mulheres nessas posições, sabe? Então, acho que vejo isso sei lá, fico muito feliz, sabe? Vejo com bons olhos essa situação de saber que já tem mulheres que chegaram lá, sabe? Acho que isso me motiva, e eu espero que motive outras meninas também a darem passos nesse caminho. Muito obrigada, Ana Paulinha. voltou. Aninha está de volta. Bem-vinda. Aninha, seja bem-vinda Lights novamente, problems. viu? Lights problems, lights problems. Acontece. Quer complementar, Aninha?
Eu acho que para fechar, provavelmente as meninas já comentaram, né, os pontos delas, mas eu só falaria essa questão de realmente acreditar em mim, porque às vezes a gente tem muito esse pensamento que tá rolando um certo preconceito, mas será que tá mesmo? Será que não é a nossa insegurança de que realmente a gente se acha inferior? Então, um ponto que eu faria de diferente é realmente acreditar mais em mim, saber das minhas fortalezas, claro, ressaltando que eu tenho ainda pontos de aprendizado, mas acreditar mais em mim, sabe? Pedir também ajuda do time, dos gestores, para realmente me ajudar nesse crescimento na área que eu estiver. Gente, até complementando aqui a importância de um mentor, né? Vocês tiveram mentores ao decorrer da trajetória de vocês? Isso foi importante? Para mim foi super importante. Eu demorei muito para ter um mentor e também para construir um plano de desenvolvimento aqui, tá? Então, e- quando eu tive a minha carreira, ela deslanchou. É até estranho falar o quanto eu fiquei estagnada em um determinado cargo e de repente parece que eu vou subindo de forma tempestiva ali. Mas eu acho que um mentor foi essencial. Eu acho que não só para me dizer o que eu tinha que fazer, mas também para falar onde eu estava errando, né? E eu entender e aceitar aquilo, né? Porque muitas vezes a gente se fecha e, poxa, eu não tô errando em nada, eu tô fazendo tudo certo. Mas eu acho que quando você está aberto e o seu mentor expõe pontos positivos, pontos negativos, para onde você vai. E eu acho que quando a gente fala de mentor também, entra no ponto de carreira, das questões que ficam pairando, né? Do tipo, será que uma pós vai me ajudar aonde eu quero chegar agora? Será que é uma certificação? Será que é um curso? A gente tem muito essas dúvidas e quando a gente tem um mentor, esse direcionamento ele acaba sendo melhor. A gente consegue ali juntar os astros para onde a gente quer chegar. Então, para mim, fez uma baita diferença e também fez uma baita diferença com a minha síndrome do impostor, tá? Obrigada, Pri. Gente, tem uma outra aqui, essa vai especialmente aí para Paulinha e para Pri. Atualmente vocês estão na posição de especialista, né? Como foi essa etapa para vocês, mulheres? Contem um pouquinho de como isso aconteceu. Acho que para mim ver poucas mulheres na posição de especialista me motivou muito a querer ser especialista. Vou ser bem honesta. Fora a questão técnica da coisa e sobre a carreira em si, né? Eu acho que isso me brilhou muito os olhos. E eu não tinha um caminho já desde cara, eu falei, nossa, vou ser especialista, né? Eu acho que comentar sobre a carreira em Y que a gente tem aqui no Itaú, né, de seguir por especialista ou por uma carreira de gestão, né? E quando eu entrei aqui júnior, eu não tinha claro qual caminho seguir, mas fui levando minha vida, né? Então, eu acho que, para mim, uma especialista, ela não surge da noite para o dia. Eu acho que ela vai sendo construída ao longo do tempo e, às vezes, você nem percebe que você está trilhando por um caminho de especialista aqui. Então, no meu caso, acho que a minha formação em computação, estar inserida numa área que é de ciência de dados, em que a gente tem diversas formações, você faz com que os perfis sejam muito complementares. Então, tem pessoas que são muito fortes em estatística, tem outros que são em comunicação, na parte do negócio, e outros que são em computação. Então, acho que eu não tinha me dado conta dessa minha fortaleza, sem querer, de ter esse background em computação, estar em dados, e isso acabou sendo a minha especialidade aqui. Então, eu acabava resolvendo várias situações junto do meu time, que eles não sabiam resolver, que era relacionado à computação, e mais pessoas começaram a me procurar para resolver esses problemas. Eu via que as pessoas me procuravam muito sobre o tema, eu falava, acho que eu posso deixar algo mais estruturado, né, talvez chamar todo mundo para uma reunião e explicar esse novo conhecimento que eu tive aqui, ou essa nova ferramenta que eu aprendi que pode ser útil para os outros. Então, eu acho que ao longo da minha trajetória no Itaú, eu vi que em vários momentos eu fui aumentando esse fórum às vezes, ou fui sendo mais procurada pelos meus colegas para falar desses assuntos, então acho que o caminho para especialista ele foi sendo trilhado assim, sabe, foi meio que ao caso, mas no dia a dia acho que eu fui sendo levado para esse caminho de especialista. Tá no mudo. Muito bom. E para você, Pri? Acho que para mim foi o inverso. Para mim, eu acho que a baixa predominância de mulheres nesse papel me fez ter muita dúvida do meu potencial nesse papel. Então,
Hoje eu vejo o quanto faz a diferença existirem mulheres na carreira de especialista e o quanto isso, a gente crescer nessa proporção, eu vejo quantas meninas, mulheres, vêm me procurar do tipo assim, poxa, eu nem sabia que eu podia ir por essa carreira, tipo, eu vi o quanto é importante estar nessa carreira como mulher, mas eu vi o lado do não ter mulheres aqui quase me fez desistir dessa carreira e ir para um lado que talvez não me deixasse tão feliz. Então, também eu acho que nem a Paulinha comentou, você se torna uma especialista, não é da noite para o dia, eu acho que é a construção diária ali, desde quando você começa. De repente as pessoas te veem como, e é algo natural, é um caminho que, poxa, faz total sentido naquele momento, mas para mim a ausência de mulheres quase me fez desistir. Mas realmente foi natural, assim, estar aqui onde eu tô hoje. Obrigada, Pri. Uma última antes da gente ir para o nosso momento de dúvidas. Vocês explicaram aqui sobre 3 carreiras distintas que atuam na cadeia de dados e analytics, comentaram muito sobre trabalho em equipe. Como que é isso no dia a dia? Essas áreas, elas são integradas, cada um atua ali no seu mundinho, ou tem uma sinergia muito forte? Contem um pouquinho mais pra gente. Acho que tem uma sinergia super forte. E é bom frisar que tem N outras carreiras em dados, tá? E que vão ter a oportunidade, vão ter outras mesas redondas, como a Ari comentou. E todas essas carreiras em dados se cruzam em algum momento e a gente tem momentos de conversa e de troca, né? Então, nosso dia a dia é de muita troca, porque como a Paulinha comentou, se eu fizer a ingestão de um pipeline super ruim, poxa, amanhã ela tá batendo na minha porta, ela e a Ana estão batendo na minha porta falando, eu não consigo disponibilizar, eu não consigo fazer um modelo, eu não consigo fazer um dash com isso. O time de governança de dados vai me questionar sobre a qualidade do meu dado. Então, tem diversas outras carreiras aqui e todas elas se ligam, né? A gente tem uma intersecção muito grande entre a gente, né? Então, acaba que também no nosso dia a dia, é, a gente tem um pouco de conhecimento de todas, e eu acho que esse pouco de conhecimento de todas é para a gente poder imaginar e entender o potencial do que a gente pode entregar. Então, poxa, se eu já sei que a Paulinha vai consumir um dado, eu já começo a pensar para que que ela vai usar aquele dado. É, para que aquele dado vai ser entregue? Eu vou fazer um dash? Poxa, qual que é a melhor forma de eu entregar? Então, assim, todos esses pilares, todas essas carreiras, elas acabam se complementando e a gente tem muita intersecção. E quando a gente tem um gap em qualquer uma delas, isso gera ali um abalo sísmico entre a gente, que a gente precisa ficar voltando toda hora para resolver o pipeline, né? Então, acho que tem muita integração entre a gente e acaba que a gente conhece sempre um pouquinho da área de cada uma aqui, né? Fico ali um pouquinho, eu conheço um pouco da área da Ana, a Ana conhece um pouco da minha, a Paulinha também conhece um pouco da minha, e a gente vai contribuindo aqui e se ajustando. Muito bom. Alguém mais quer fazer mais algum comentário, Aninha ou Paulinha? Não, Pri foi Perfeito. perfeita. Perfeito que a Pri colocou. Maravilha. Bom, pelo time box, então a gente já vai para as dúvidas. Galera, ó, tá movimentado aqui, gente. Tá movimentado. Bora lá, vamos então para o nosso momento de dúvidas. Tem uma aqui. Bora lá, deixe-me ver. Ó, tem uma aqui. Eu trabalho com nuvem, Git, machine learning e tudo mais. Mas com E com R. Consigo vaga de cientista de dados ou é só para programadores Python? Consegue. Com certeza consegue. Acho que eu tinha comentado ali atrás que a gente usa as duas linguagens, assim, sabe? Legal que você já traz experiência em R, porque pode complementar alguém que já sabe Python aqui, então, e vice-versa, né? Acho que um tem um complemento no outro, então, com certeza, sabe? Não seja, que a linguagem não seja uma barreira para você experimentar uma carreira em dados. Perfeito, obrigada. Temos aqui uma outra para você, Paulinha. Se a Paula
Com tudo isso que ela comentou, não se sentiu confortável para submeter para a vaga? Como eu devo me sentir como pessoa que ainda não tem formação técnica? Uma pessoa, essa parte eu me culpo de ser uma pessoa meio super ansiosa, assim, querer, e que como se fosse me preparar demais para algumas coisas. Eu acho que eu vejo valor em estudo, assim, na parte técnica da coisa, né, de, por exemplo, vejo valor no mestrado, mas não no valor por ter um mestrado pelo título que ele me garantiu, sabe, mas pela jornada dele. Então, o curso, para mim, acabou valendo a pena porque me tornei uma pessoa mais resiliente, sabe? Acho que quem já passou por um mestrado, às vezes com orientadores não tão fáceis assim, sabe o que eu estou falando, que não é fácil, não é tranquilo, não paga bem, é difícil você continuar dia a dia na sua pesquisa, então, para mim, acho que a jornada tem um peso extremamente maior do que ter o título depois, sabe? Então, vejo valor nessa parte. E sobre o meu preparo, eu me culpo aqui de querer dar esse passo antes, sabe, de ir para uma carreira acadêmica antes. Acho que foi uma decisão muito minha. Eu falo da questão do preparo, mas acho que tem o que é muito da Paula aqui do que de uma necessidade, sabe? De novo, valorizo, se você quiser pegar a graduação e ir atrás dela, uma pós-graduação, acho que vale super a pena, mas não se atenham ao título que ela vai te garantir, sabe? Acho que isso é pouco, é vazio. Se atenham à jornada, vale muito mais a pena, sabe? Tirem ensinamentos durante o seu processo de crescimento pessoal. Dicas valiosíssimas, gente. Temos uma pergunta aqui direcionada para Ana Beatriz. Que tipo de ingestão de dados estaria dentro do escopo de Analytics? Boa. Para essa, eu gostaria de voltar no slide 10, Kaique, por favor, aquele que mostra as carreiras, sabe, as pipelines. Não sei se é o 10. Esse, perfeito. Bom, primeiro eu queria ressaltar que a questão de ingestão não é o foco da carreira de engenharia de analytics, tá? É o foco da carreira de engenharia de dados, que é a posição da PRI, que nem a gente vê ali embaixo, né, as cadeias de analytics. Então, elas têm muito essa intersecção. Ali, quando a gente fala das duas carreiras, são os que estão em azul. Então, o da PRI vai dos dados transacionais, informacional e ETL. A minha começa no informacional e pega um pedacinho do ETL e vai até Analytics. Porém, tem situações que nós, enquanto engenheiros de Analytics, precisamos fazer a ingestão. Tá? Então, não é o mundo perfeito, que, assim, é super separado as caixinhas. Então, ocorre muito da gente ter que fazer realmente um pouco de cada função. Por exemplo, modelagem, um pouquinho de ingestão, um pouquinho de ciência de dados. E dando exemplos, por exemplo, que a gente faz aqui de forma pontual, essa questão de ingestão de dados do on-premise para cloud. Então, a gente precisa, de alguma forma, disponibilizar os dados na AWS, colocar no Data Mesh, e às vezes a gente não tem o tempo necessário para, por exemplo, abrir uma demanda para a PRI, para o time da PRI fazer a ingestão para a gente. Então, nós mesmos fazemos, tá? Então, é importante ressaltar que tem as caixinhas, sim, de cada área, porém, tem essas intersecções e, às vezes, a gente precisa, sim, fazer um pouco de cada. Por isso que é importante você ter um perfil multidisciplinar e saber um pouco de cada carreira. Perfeito, obrigada, Aninha. Tem uma pergunta aqui, ó, que vai para a Pri. Sou engenheira de software no Itaú. Estou pensando em migrar para a área de engenharia de dados. Nessa área, tem mais mão na massa, mais técnico, ou ainda precisa entender muito das regras de negócio? Cara, vamos lá. Eu acho que a gente tem integração com o negócio, mas eu acho que a engenharia de dados ela é muito mais mão na massa, tá? A gente tem contato com o negócio, e aí o nosso negócio ele pode ser tanto a Aninha quanto a Paula, quanto pode ser realmente uma analista de dados, uma pessoa que não tem um conhecimento de como consumir aquela informação. Então, o nosso entendimento é de como que ele vai consumir aquele dado e para quê. A nossa interação, ela não é tanto como a Aninha para entender qual insight ele vai gerar, qual que é o potencial daquele dado. A nossa é muito mais mão na massa daquele pipeline. Então, normalmente, a gente tem muito mais intersecção com o engenheiro de DevOps. Então, eu falo muito mais com aquela pessoa que disponibiliza aquele dado no transacional para eu entender como é que eu vou disponibilizar aquele dado no ambiente informacional.
Então, o nosso é muito mais mão na massa, não é que a gente não tem contato com o negócio. Eu acho que é bom frisar que a gente sempre tem que entender para que aquele consumidor vai precisar daquele dado, para a gente realmente fazer um pipeline assertivo, mas a gente está mais ali para trás, no backstage ali, realmente fazendo aquele pipeline funcionar com qualidade. Obrigada. Temos uma outra aqui. Tenho algumas certificações AZ900 Scrum AWS Practitioner, mas não estou passando nas entrevistas. Acredito que por não ter experiências. Dicas do que posso fazer? Bom, um ponto que eu acho interessante é a questão de construção de um portfólio. Então, você realmente colocar na prática os conhecimentos que você aprendeu nessas certificações. Então, é excelente que você já tenha essas duas, vai super te ajudar. E nas entrevistas, realmente demonstrar esse conhecimento que você obteve. Não só a certificação pela certificação, mas, assim, demonstrar projetos que você conseguiu aplicar. Se hoje você não consegue ainda aplicar no seu dia a dia, pega algumas bases da internet, vai construindo as pipelines e vai demonstrando. O importante que você tem que fazer numa entrevista é realmente demonstrar esses conhecimentos que você já sabe de cloud, que você já conhece os serviços e que você está disposto ou disposta a aprender. Então, eu coloco isso como pontos principais, tanto como hard e soft skills. Obrigada. Pessoas que têm formação em economia ou econometria têm chances de entrar na área de ciência de dados? Com certeza, sem dúvida alguma. Sim, acho que é aproveitar o que você já conhece e entender a tradução de coisas que você já viu para o contexto de ciência de dados. Acho que uma coisa que acontece muito em computação, mas também em machine learning, falando especificamente aqui, a gente às vezes usa palavras diferentes para falar da mesma coisa por trás. Então, provavelmente ele vai ver em econometria vários termos que ele vai ver um equivalente aqui em machine learning. Então, acho que parar um tempo e entender essas equivalências do que ele já tem, ou não só equivalências, mas como talvez a área de dados vê algumas situações que ele viu ali na econometria, e entender talvez gaps que ele possa preencher com um conhecimento adicional que é necessário aqui para machine learning. Então, com certeza dá. Acho que até é uma vantagem que você já viu muito do mundo de dados e nem estava sabendo que é uma coisa que é no nosso mundo aqui de ciência de dados. Perfeito. A área de dados tem evoluído muito nos últimos anos. Engenharia de machine learning é um exemplo disso. Vocês enxergam espaço para a criação de algum novo papel ou sentem falta de alguma especialidade? Eu acho que espaço sempre tem, não me vem nada em mente, né? Mas é uma evolução contínua. Assim como a gente fala de aprendizado contínuo, as carreiras elas surgiram a partir de uma necessidade. Se surgir uma nova, por exemplo, a gente está falando muito de generative AI, a gente está falando de muito de N outras coisas que têm correlação com machine learning, tem correlação com ciência de dados. Será que vai surgir uma necessidade de uma nova carreira para algo específico, para algo que a gente nem imagina? Tem N ferramentas, produtos novos surgindo. Então, assim, hoje aqui no banco a gente tem N, né? Então, várias carreiras aqui que se complementam. Eu, particularmente, não sinto falta de nenhuma, mas eu acho que espaço sempre tem. E esse espaço ele surge da evolução. Conforme a gente vai evoluindo, vão surgindo novas necessidades, e aí isso abre porta para novas carreiras. Perfeito. E puxando o gancho aqui, tem uma outra pergunta que tá questionando aqui se tem alguma. Deixa eu pegar lá certinho. Se existe alguma especialidade de dados que seja mais próxima da área de negócios. Poxa aí. Olha, acho que a Ana é a que está mais próxima aqui. CDAs, os ALs, os DLs. Sim. Aqui dentro do banco, pelo menos a gente tem várias outras áreas que estão próximas, né? Então, eu não sei se o conceito de CDAs, ALs, DLs é algo comum, né? A gente tem ali, dentro do que a gente falou, acho que a carreira da Ana estaria mais próximo. Tem os analistas de dados, tem os CDAs, né? Que eu não vou lembrar a tradução da sigla. Consultor de dados e analytics. Isso. E tem N outros, tá? Não tem só esses, assim. Então, acho que tem algumas áreas que estão mais próximas ali, sim, de negócio. Daqui
eu enxergo que talvez a da Ana esteja mais próxima. Na sequência, eu acho que vem a da Paulinha. E acho que, por último, vem a minha como engenharia de dados. Boa. Gente, por conta de time box, eu vou fazer só uma bem rapidinha, antes da gente finalizar aqui nossa cerimônia, tá? Tem uma pergunta, se o Itaú incentiva novos cursos e patrocina certificações. Com certeza. Então, aqui a gente tem reembolso da certificação. A última que eu tirei estava 75% do valor que eles reembolsam. A questão de cursos também sempre incentivam trilhas novas. Então, um exemplo que a gente já tem uma trilha de estudo sobre o GenAI, né? Então, inteligência artificial. Então, são super antenados assim com as novas novidades e temas, né, que estão surgindo. Temos também horas de estudos, né, enquanto profissionais nas carreiras, tanto cientistas quanto engenheiros, e também participação em eventos de tecnologia, estudos, então sim, é super incentivado. Inclusive, teve a AWS Week recentemente, que foi sucesso aí, né? Teve um grande incentivo para a galera tirar as certificações. Foi muito bacana. Meninas, muitíssimo obrigada. Eu acho, nossa, o bate-papo foi muito produtivo. Obrigada mesmo. Tô super ansiosa. Essa foi só a primeira rodada, gente. Quem acompanhou até aqui, lembre-se que em breve teremos aí novas comunicações sobre nossos novos bate-papos. Obrigada mesmo. Pri, Aninha, Paulinha, sou fã número 1 de vocês. Muito obrigada aí pelo nosso bate-papo de hoje. E queria trazer aqui, gente, QR Code das oportunidades que nós temos aqui no maior banco privado da América Latina. Nós temos 3 QR Codes distintos, separamos aí nos pilares de produtos, design e tecnologia. Se inscrevam, quem está em dúvida, quem está procurando por oportunidades, ou quem estava precisando daquele empurrãozinho, que estava se sabotando, que estava aí com um impostor colado nas costas. Gente, vem para cá, nosso mundo laranja é incrível, eu tenho muito orgulho de estar no Itaú, e sempre que eu posso eu falo de Itaú, eu sou garota propaganda aí gratuita, até fico viciada em laranja, viu, gente? Então, estão aí nossos QR Codes. E queria divulgar também o nosso canal. Foi uma das perguntas que subiram aqui nas dúvidas, perguntando se teria gravação. Tem sim, gente. Todos os nossos meetups vão para o nosso canal no YouTube. Aqui está o QR Code. E vocês também recebem, como vocês participaram do meetup, sempre que tiver um novo meetup, a gente manda informações para vocês. Então, se inscrevam lá nos nossos canais, vejam, tem muito conteúdo bacana, principalmente se você está em dúvida entre fazer essa transição de carreira ou não. Tem muitos tópicos super interessantes, tem muita coisa de Data Science, e agora a gente vai trazer mais conteúdo direcionado para tecnologia. Então, se inscrevam no nosso canal, fiquem atentos, porque tem muita coisa boa lá e vai rolar muita coisa legal mesmo. Inclusive, já vão reservando a agenda aí, logo mais a gente manda um save the date com a nossa próxima agenda de mulheres em dados. Vai ser sensacional. Outro ponto que eu queria divulgar também é a comunidade Meetup e o Medium. Para quem tem interesse em Data Science, a gente também está no Medium, então usem esse QR Code, tanto da comunidade quanto do Medium, fiquem por dentro de tudo que está rolando. E, por último, e não menos importante, eu queria aqui que vocês respondessem a pesquisa de satisfação. É muito importante para a gente. É em cima dela que a gente vai elaborar aqui nossos próximos encontros. Então, sejam bem sinceros. Essa resposta aqui, a pesquisa, né? Ela é anônima e super rapidinha. Então, respondam. A gente quer ouvir de vocês o que vocês acharam sobre o nosso evento, o que vocês querem ver aqui nas próximas edições. Isso é bem importante mesmo. A gente quer construir isso junto com vocês, a gente quer entender o perfil de vocês e quer que esse encontro seja cada vez melhor. Então, reservem aí alguns minutinhos, contem o que vocês acham pra gente, para que o nosso próximo encontro seja ainda melhor, tá? Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui.
Desculpa, acabamos extrapolando aí alguns minutinhos, passei 3 minutinhos, mas muito obrigada pela presença de todos vocês. Em breve vocês vão receber também amanhã um e-mail com a nossa pesquisa de satisfação. Mais uma vez, um super agradecimento à Pri, à Aninha, à Paulinha. Sucesso, meninas. Muito obrigada. Estou muito feliz por acompanhar a carreira de vocês, por estar junto com vocês e são sempre muito bem-vindas. Quem sabe a gente não roda aí uma nova agenda, fazendo uma mesa redonda com todas as outras meninas que estão em outras carreiras. Gente, se vocês quiserem ouvir isso aí, mandem lá no feedback, beleza? Que a gente vai providenciar, ouvir vocês e fazer da melhor forma possível. Muito obrigada, ficamos por aqui e aguardamos vocês nas próximas edições. Obrigada!